Meu nome é Tami Duarte e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre função tangente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Então agora nós iremos falar um pouco sobre a função tangente, ok? Eu vou montar o gráfico da função tangente aqui com vocês. Bom, basicamente a gente vai passar as informações que estão no ciclo trigonométrico para o plano cartesiano, ok? Então, a gente vai fazer o gráfico da função f de x igual a tangente de x, tá? Aqui, no eixo x, eu coloquei alguns ângulos daqui da primeira volta do ciclo trigonométrico para a gente poder usar como referência. E no eixo y, eu coloquei alguns valores da tangente de alguns desses ângulos, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar algumas informações aqui, então, do ciclo trigonométrico e vou marcar ali no meu plano cartesiano. Se você não entende muito bem o ciclo trigonométrico, eu recomendo que você primeiro veja o vídeo de ciclo trigonométrico, tá bom? Agora, se você já sabe bem como funciona, então bora! Olha só, só pra gente dar uma recapitulada aqui no ciclo trigonométrico, né? O eixo da tangente é esse eixo que fica tangente à circunferência aqui do ciclo trigonométrico. Ele encosta, ele toca nessa circunferência apenas em um ponto, que é justamente esse ponto que passa aqui pelo ângulo de 0 graus, tá? E aí, a gente tem aqui a tangente de alguns ângulos dos 4 quadrantes, né? Então, por exemplo, ó, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. Os ângulos do primeiro e do terceiro quadrante têm valores positivos da tangente. Os ângulos do segundo quadrante e do quarto têm valores negativos, ok? E uma coisa muitíssimo importante aqui é o ângulo de 90 graus e o ângulo de 270 graus não tem tangente, tá? Não existe tangente de 90, não existe tangente de 270 graus, ok? Então, sabendo disso, a gente já pode fazer uma marcação ali no nosso plano cartesiano. O nosso gráfico, ele não vai poder passar pelo 90, que em radianos é π sobre 2, né? No plano cartesiano ali a gente costuma usar em radianos. Então, lembra que 90 é π sobre 2 e o 270 que é 3π sobre 2. O nosso gráfico não pode passar por esses dois valores porque eles não possuem tangente, ok? Então, para a gente poder representar isso, eu vou fazer uma linha tracejada, passando aqui pelo π sobre 2, pelo 3π sobre 2, tá? Então, eu vou fazer aqui em amarelo. Essas retas que eu tô fazendo aqui não pertencem ao nosso gráfico, ok? Só pra gente usar aqui como referência. Então, aqui passando pelo π sobre 2, que é o ângulo de 90 graus. E passando pelo 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus. Como eu fiz alguns valores, coloquei alguns valores negativos também, pra gente poder ver como é que fica pros dois lados esse gráfico, né? Veja só, o menos π sobre 2, lembra que quando a gente tem um ângulo negativo, é porque a gente tá olhando o ciclo trigonométrico andando no sentido contrário, né? O sentido contrário do ciclo trigonométrico é o sentido horário. Então, se eu andar π sobre 2, ou seja, 90 graus no sentido horário, eu vou cair aqui no 3π sobre 2, eu vou cair no mesmo lugar do 270, ok? Isso significa que o menos π sobre 2 também não tem tangente, tá? Então, eu também vou fazer aqui um tracejado passando pelo menos π sobre 2, para me lembrar que o nosso gráfico também não passa por aqui, ok? Muito bem. Eu vou fazer só esses ângulos, porque já são o suficiente pra gente poder ver como é que funciona o gráfico da tangente, tá? A gente poderia continuar infinitamente aqui os ângulos, mas é só pra vocês verem como que fica o formato dele. Bom, beleza. Agora a gente vai marcar alguns pontos importantes aqui, tá? Bom, bora lá. 0 graus.
tangente de 0 graus, vou começar pelo 0. 0 graus em radiano é 0 radianos. Tangente de 0, olha só, o 0 tá bem aqui. A tangente de 0 é 0. Então, eu já vou marcar um pontinho, passando aqui pelo 0, 0 do meu plano cartesiano, ok? Vou marcar agora, ó, 90 não tem tangente, então vou marcar a tangente de 180 graus, ou π radianos. A tangente de 180, se eu rebater aqui no eixo da tangente, ó, é 0 também. Tangente de π é 0, então eu vou marcar um pontinho aqui, na direção do 0, do y, ok? Bom, continuando a minha voltinha aqui, 270 não tem tangente, 360 graus. 360, ele tá no mesmo lugar do 0. Então, é a mesma tangente de 0 graus, tá? Então, a tangente de 360 graus, ou tangente de 2π, é 0 também. Então, vou marcar um pontinho aqui, beleza? E o menos π? O menos π é como se eu estivesse andando π no sentido contrário. Π não é 180? Se eu partir aqui do 0 e andar 180 graus no sentido contrário, eu vou cair exatamente no lugar do 180, do π, tá? Então, a tangente de menos π é igual a tangente de π, que é 0. Então, eu vou marcar um pontinho aqui também, tá? Esses 4 pontinhos que eu marquei até agora pertencem ao gráfico da tangente. Ok, pra gente ter um pouquinho mais de referência, eu vou marcar também a tangente desses ângulos aqui, ó. Π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e o menos π sobre 4, tá bom? Bom, lembra que o π sobre 3, lembra que os 180 graus corresponde a π radianos, né? Π sobre 3 seria 180 dividido por 3, que é 60. Então, π sobre 3 é o ângulo de 60 graus, tá? O π sobre 4 é o 180 dividido por 4, que é 45. Então, 45 graus é π sobre 4. E o π sobre 6 é 180 graus dividido por 6, que é o 30. Então, 30 graus é π sobre 6, beleza? Bom, ok. Então, vamos olhar os valores aqui. Tangente de π sobre 6, tangente de 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou marcar uma bolinha aqui na direção do raiz de 3 sobre 3, ok? Esse pontinho aqui pertence ao meu gráfico. Deixa eu só melhorar um pouquinho. Aqui. Π sobre 4. A tangente de π sobre 4, que é 45 graus, é 1. Então, eu vou marcar um pontinho aqui na direção do 1, ok? A tangente de π sobre 3, que é o 60, é raiz de 3. Então, eu vou marcar um pontinho aqui na direção da raiz de 3. Tá? Então, eu tenho mais alguns pontos aqui que pertencem ao meu gráfico. Menos π sobre 4 é menos 45 graus, né? A tangente vai ser menos 1, porque eu tô andando aqui no sentido contrário. Então, eu vou marcar aqui, não coloquei o menos 1, deixa eu colocar agora. Aqui tá o meu menos 1, mais ou menos. Vou marcar aqui o meu pontinho, tá? Então, esse pontinho aqui pertence ao meu gráfico também. Se eu continuar seguindo dessa maneira, né, encontrando alguns outros pontos desse gráfico, a gente vai obter uma curva que vai ser algo desse tipo aqui, olha. Vamos lá. Vamos ver se vai sair bonito aqui, porque aqui é um pouquinho difícil de eu fazer curvas. É mais fácil fazer no papel do que fazer aqui. Mas bora lá. Então, vai ser uma curvinha que passa por esses pontos e segue infinitamente, mas ela nunca vai encostar aqui nessa linha amarelinha que eu fiz tracejada. Porque lembra que a tangente de π sobre 2 não existe. Tá? Então, seria uma curvinha, ó, ela sobe infinitamente aqui, tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pra esquerda, ela vai descer. Então, vai ser uma curva muito parecida, tá? O formato dela é muito parecido, só que pra baixo. Então, alguma coisa assim, tá? Tá torto. Vamos tentar melhorar. Alguma coisinha... Oxa, falei que aqui é ruinzinho de desenhar. Alguma coisinha assim. Vai se aproximando cada vez mais desse tracejado, não encosta, tá bom? Muito bem. Deixa eu fazer um pouquinho mais grosso, ver se sai melhor. Não vai. Vai ser assim mesmo. Beleza. Nos outros espaços aqui, vai ser o mesmíssimo tipo de curva, tá? Então, eu não vou colocar outros pontos, mas eu vou fazer uma curva bem parecida
com a curva que eu fiz agora, tá? Então, ela vai subir e descer. Aqui também, ó. Desce, não encosta nesse tracejado que eu fiz, mas chega muito, muito próximo e sobe, tá? Tá um pouquinho tortinho, mas é só pra vocês verem como que funciona, tá? Realmente não é muito legal de desenhar aqui essas curvas. Pra esquerda vai ser a mesma coisa, ó. Sobe, desce. E isso aqui, galera, vai se repetir infinitamente, tá? Então, esse é o gráfico da tangente. Ele é esquisito, né? Porque ele é todo separadinho. E aí, deixa eu falar uma coisa importante aqui sobre essas linhas tracejadas. O nosso gráfico, tenta visualizar o seguinte. Ele vai continuar aqui, vai subir infinitamente, tá? Posso prolongar isso aqui infinitamente. Ele vai chegar cada vez mais perto dessa linha tracejada. É como se ele fosse encontrar essa linha tracejada lá no infinito, tá? Ele nunca vai chegar a encostar nessa linha tracejada, mas ele vai se aproximar cada vez mais. Eu sei que é um pouco estranho de pensar nisso, tá? É um conceito meio esquisito mesmo, mas é isso. Nunca encosta, mas chega cada vez mais próximo. Quando a gente tem algo desse tipo, a gente fala que essa reta aqui, que eu coloquei um tracejado, na verdade, se chama assíntota, tá? Então, a gente tem essas assíntotas verticais aqui, que são retas que encontram o nosso gráfico no infinito, digamos assim, tá bom? Beleza, a gente tem aí o gráfico da tangente. Então, agora, a gente vai determinar algumas coisas importantes aqui a respeito desse gráfico da tangente. Primeiro, o domínio. Ixi, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, porque não vai caber nesse espaço. Pronto. O domínio são os valores de x que pertencem a esse gráfico. Os possíveis valores que eu posso utilizar aqui nessa função. Então, pensa assim. Se eu olhar aqui pro eixo x, todos os ângulos possuem um correspondente no meu gráfico? Não, né? Esses ângulos aqui, por onde passa essa linha amarela, não tem um correspondente no gráfico. Então, o π sobre 2 não tem, o 3π sobre 2 não tem, o menos π sobre 2 não tem. Então, o domínio, nesse caso, não são todos os números reais, tá? Tem uma restrição aqui. A gente vai escrever assim, ó. Domínio x pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser diferente de π sobre 2, certo? Ó, o π sobre 2 não tem um correspondente no gráfico, certo? Então, o x não pode ser o π sobre 2. Só que o π sobre 2 não é o único. Tem mais ângulos aqui, né, que não tem um correspondente no gráfico. Então, acompanhe uma coisa aqui comigo. X tem que ser... Ó, vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico, tá? X tem que ser diferente de π sobre 2. E a cada meia volta que eu der nessa circunferência, eu vou cair em um outro ângulo que não tem tangente, ok? Então, a partir do π sobre 2, a cada meia volta que eu der, eu posso dar infinitas voltas nesse ciclo, né? A cada meia volta que eu der, eu vou cair em um ângulo que não tem tangente. Como que a gente representa essas meias voltas? A gente representa como kπ. Então, eu falo aqui que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, onde k é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. Ó, lembra que o z representa o conjunto dos números inteiros, tá? Então, x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Esse kπ, gente, pensa assim, o π não é 180 graus? Deixa eu pôr aqui esse kπ. Π é 180 graus, e 180 graus representa meia volta, certo? Então, se eu, a partir do π sobre 2, der uma meia volta, que seria o caso onde esse k é 1, né? Eu vou cair em um ângulo que não tem tangente. Se eu der duas meias voltas, eu vou cair em outro ângulo que não tem tangente. Se eu der 3 meias voltas, se eu der 4 meias voltas, a cada meia volta que eu der, eu caio em um valor que não tem tangente. Por isso que a gente representa como kπ essas meias voltas, tá? Onde k pode ser qualquer número inteiro, pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser negativo também, se eu estiver dando a volta no sentido contrário, tá bom? Então, é assim que a gente representa o domínio. A imagem são os valores de y
por onde a função passa, são os valores de y que tem um correspondente no gráfico. Como a gente pode continuar essa curva infinitamente, tanto para cima quanto para baixo, a imagem é do menos infinito ao infinito, ou seja, todos os números reais, beleza? Não é limitado igual o seno e o cosseno. Período. De quanto em quanto esta função se repete? De π em π. Se vocês olharem aqui, ó, a cada π radianos, esse gráfico começa a repetir exatamente o mesmo formato. Então, o nosso período é π, ok? E, por fim, a paridade. A função tangente é uma função par ou é uma função ímpar? A tangente é uma função ímpar. Por que a tangente é uma função ímpar? Porque tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o π sobre 4, que tá no plano cartesiano. A tangente de π sobre 4 é um positivo. A tangente de menos π sobre 4 é um negativo. Então, tá vendo que é o oposto um do outro. Isso significa que essa é uma função ímpar, tá bom? E é isso, galera. Então, esse seria o gráfico da função f de x igual a tangente de x, tá bom? Tem vídeo aqui também sobre função seno, sobre a função cosseno. Eu vou gravar em breve um videozinho sobre as possíveis variações que podem acontecer nos gráficos aqui das funções trigonométricas, tá? E é isso. A princípio, é isso daqui que vocês precisam saber. Espero que tenham entendido como que funciona esse gráfico, como que a gente monta. Deixa o seu like aí pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo.